continuando a falar sobre poliedros inscritos e poliedros circunscritos, vamos começar agora falando do octaedro. Octaedro, ele é o polígono de 8 faces e é octaedro regular, então todas as faces são polígonos regulares. Temos aqui o desenho quando a esfera está inscrita no octaedro, então inscrita é que ela está por dentro. E vamos usar algumas propriedades para obter alguma expressão sobre o valor de alguns dados, né? Sobre um raio, sobre a aresta da nossa figura. Temos aqui a figura e temos algumas medidas dessa figura. Chamamos aqui na nossa figura, que está no livro principal da nossa referência, que é o livro Fundamentos de Matemática Elementar 10. Se aqui mede A, então, quando a gente calcula, temos um polígono, aqui um polígono regular, então a altura é, quando a gente usa o teorema de Pitágoras, aqui, neste ângulo, este triângulo, ele é retângulo. Então, quando a gente usa o teorema de Pitágoras, a gente vai obter que a altura, que é este valor aqui de azul, é a raiz de 3 sobre 2. Então, obtivemos aqui este lado, que é o mesmo que está marcado de azul na outra figura. Agora, tendo este lado, observando que este segundo lado, ele é a metade, né? Ele é o centro do quadrado. Então, se a aresta é A, este lado vai ser a raiz de A dividido por 2. E a altura, a gente usa o teorema de Pitágoras para encontrar esta altura. Este triângulo, ele é um triângulo retângulo. Então, este triângulo, ele é retângulo. E encontramos esta altura novamente pelo teorema de Pitágoras. Agora, temos esses dados, como obter o raio? Então, temos aqui o raio, que é, observe, né, como a esfera, ou melhor, aqui, o raio, ele é perpendicular à reta tangente à esfera, aqui temos um ângulo reto. Ângulo reto. E quando pegamos esse ângulo reto, que está indicado aqui na figura, e tiramos ele aqui para fora, né, esse triângulo, temos um triângulo retângulo um triângulo retângulo dividido aqui com a projeção ortogonal sobre a hipotenusa. Muitos de vocês já devem ter lembrado aí que a gente então vai usar as relações métricas no triângulo retângulo. Vejamos esse triângulo, vou chamar aqui de B para facilitar, porque se você não lembrou e como usar as relações métricas, a gente lembra que as relações métricas é consequência de semelhança de triângulos. Vamos usar a seguinte semelhança, que o triângulo AMO, ou seja, esse triângulo grande, ele é semelhante ao triângulo AOB. AOB, ok. E dessa semelhança, a gente, por quê? AOB, chamei de B, né? Aqui é B. E então, essa semelhança a gente obtém que a hipotenusa. Lembrando que esse segundo triângulo é este triângulo aqui. Então, a hipotenusa dividido pela hipotenusa do outro é igual ao cateto oposto ao ângulo A, que no triângulo maior é A sobre 2, dividido pelo mesmo cateto oposto, ou melhor, pelo outro cateto oposto ao ângulo A do outro triângulo, que é R. Vou escrever essas expressões no próximo slide. Então, por aquela semelhança, a gente tem que as medidas das hipotenusas, que é
A raiz de 3 dividido por 2, A raiz de 3 dividido por 2, dividido por A raiz de 2 dividido por 2. Pegamos aqui a altura entre esta hipotenusa e esta hipotenusa do outro triângulo. E agora, os catetos opostos ao ângulo A, que no triângulo maior é este, dividido pelo do triângulo menor, que é F. Isso vai ser igual a A dividido por 2, que é o cateto do triângulo maior, dividido por R. Aí, depois de muito trabalho, vocês vão encontrar aí o valor de F. Nem vou continuar a conta, que é para vocês lembrarem mais do procedimento, como chegou. Se fosse usar a relação métrica, se você lembrou como é a relação métrica no triângulo retângulo, é aquela relação que a hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto deste cateto por este outro cateto. Então, essas duas retas marcadas de vermelho é o produto deste cateto vezes este outro cateto. Ou seja, é aquela também expressão que a gente usa como, vou até escrevê-la aqui embaixo, que é a expressão A, que geralmente a gente chama de hipotenusa, vezes a altura é igual aos outros catetos, que é B vezes C. Então, se você lembrou de semelhança de triângulos ou se lembrou de relações métricas, vai chegar no mesmo resultado e obter uma expressão para o raio. E este é o caso, então, do octaedro circunscrito à esfera. Vejamos outra propriedade importante quando falar agora ao contrário, o tetraedro que vai estar por dentro. Ou melhor, o tetraedro que vai estar por fora. Aqui, ou melhor, aqui era octaedro, agora é tetraedro. Uma propriedade importante quando temos um tetraedro regular é que a soma das distâncias de um ponto interior a as quatro faces é igual à altura do tetraedro. Temos aqui o nosso caso. Temos o centro, que é um tetraedro regular, ele tem aqui um centro, e a distância dele até a face, até a outra face, somado com a distância até a outra face, e somado a todas essas distâncias do centro até cada um desses outros pontos, então a distância do centro a cada um desses outros 4 pontos, a soma dessas distâncias é igual à altura. Como provamos isso? Uma prova bem imediata é que o volume pegamos a pirâmide e dividimos ela em 3. Então, pego aqui que se eu pegar esse triângulo, vou marcar aqui de outra cor, ou melhor, marcar. Vou colocar aqui um segmento. Se eu pegar aqui esta pirâmide, digamos assim. Bom, aqui não vai dar para desenhar. Vou colocar um pouco à frente. Então, se eu pego a pirâmide formada por esta base e por este ponto aqui interno. Vou pegar ela aqui. Esta base. Bom, então se eu pegar esta base e pegar do centro até esta base, vou ter um pedaço do triângulo. Qual vai ser a altura dessa pirâmide que eu marquei aqui de azul? A altura dessa pirâmide é a distância do centro até o ponto Y. Não, até este ponto, que essa distância foi chamada de Y. Então, o volume dessa pirâmide marcada de azul é a base, a área da base, vezes Y. Então, temos aqui que é 1/3 da área da base vezes Y. Falei área da base vezes Y, mas é 1/3, esse que é o volume da pirâmide. E a mesma coisa para os outros pontos. Eu fatio essa pirâmide em 4 novas pirâmides.
e cada uma delas, a altura vai ser a distância do centro até aqui o ponto que tangencia a circunferência. Então, obtemos essa expressão, essas quatro pirâmides, que é a divisão da pirâmide original. Então, a soma do volume de cada uma delas é igual ao volume total, que é base vezes a altura. Com isso, a gente cancela esse 3, cancela esse S, e então a gente obtém essa expressão, que é a distância do centro até cada uma das faces. Bom, então, temos aqui a distância do centro até cada uma das faces. Agora, vamos usar esta informação para a esfera inscrita no tetraedro regular. Então, temos a mesma situação. Temos aqui o centro e o raio dessa esfera vai ser aqui a distância até a base. No nosso caso, como o tetraedro é regular, então, como sendo um tetraedro regular, temos x igual a y igual a z igual a t, que é o raio da circunferência, ou melhor, da esfera. Então, o raio da esfera, usando essa expressão, essas duas expressões aqui de vermelho, a gente tem que 4 vezes o raio é igual à altura. Ou seja, o raio é a altura dividido por 4, ou a altura é 4 vezes o raio. Então, temos esta relação entre a altura e o raio, no caso da esfera inscrita no tetraedro regular. Agora, ainda falando da esfera inscrita agora, a esfera e o tetraedro, agora é o contrário. A esfera está por fora, ela está circunscrita ao tetraedro. Temos também algumas expressões. Em geral, nas nossas expressões, o R maiúsculo é para a esfera maior, quando a esfera está por fora, e usamos R minúsculo para a esfera interna. E, para obter a expressão entre a esfera e o tetraedro regular, a gente observa aqui na figura que se colocarmos aqui uma circunferência interna, vou tentar aqui de alguma forma colocar uma circunferência interna, algo assim, chegamos para o lado, subimos a nossa figura, bom, vou ter que arrastar um pouquinho, arrastar aqui um pouco para o lado, um pouco mais, bom, está praticamente uma esfera circunscrita. Bom, não muito, né, mas a intenção foi que a esfera interna tocasse todos os lados. E temos aqui o raio. Bom, este ponto era para estar no centro da esfera, né? No caso da esfera, que desse desenho do livro, não está muito claro essa parte. E o raio menor da esfera, ele aqui designamos ele por R minúsculo, e o raio da esfera maior, vai até o vértice. Então, a esfera maior vai do centro até o vértice. E, neste caso, então, o raio maior com o raio menor vai ser a altura do tetraedro. Usando aquela expressão que este raio, como a gente obteve na página anterior, este raio menor, ele é a altura dividido por 4. Portanto, quando eu passo R sobre 4 ou melhor, H sobre 4 para o outro lado da expressão, a gente obtém que o raio é 3/4 de H. Ou seja, daqui, vou escrever essa expressão usando o valor do raio menor, vamos obter que o raio maior é igual à altura dividido por 4, ou melhor, aqui é mais igual a H. Lembrando que este H sobre 4 obtemos no slide anterior. Temos aqui que o raio é H dividido por 4. Então, com isso, obtemos que o raio maior é 3/4 de H.
Temos ainda, se quiser aprofundar um pouco mais, dá para relacionar com... Aqui relacionamos o raio da esfera com a altura do tetraedro. Mas dá para relacionar o raio com a apótema, ou melhor, aresta do tetraedro. Essa expressão aqui, da altura, quando falamos de tetraedro, até um exercício sobre o volume, comentamos que este ponto, vou marcar nesse triângulo mesmo. Este ponto, quando eu tenho um tetraedro regular, este ponto ele é o baricentro, ele é o incentro, etc. Então, esta medida... Bom, este ponto está um pouquinho fora, né? Porque era para este lado ser igual a este, certo? Passar aqui neste ponto. Este ponto, ele é, se essa altura mede h, então esta distância vai ser 2/3, sei lá, se ele mede x, aqui mede 2/3 de x, e aqui mede 1/3 de x. Com essa informação, a gente 1/3 de x. Se essa parte de azul medir x. E com essa informação, a gente obtém essa altura. E, obtendo a altura, a gente volta aqui a substituir o valor da altura nessa expressão e substituir o valor da altura nesta expressão. E obtemos, então, o valor de R minúsculo e R maiúsculo. Lembrando que o R maiúsculo é a circunferência, o raio da circunferência externa, R minúsculo, o raio da circunferência interna. Bom, agora, falando dos que os poliedros podem ser inscritos também em outros poliedros, não só em circunferência, e obter propriedades e expressões, e relações entre as medidas, etc. Claro que os polígonos, ou melhor, os poliedros regulares, eles têm mais propriedades, né? Mas assim, é possível calcular mais outras informações, obter outras relações. Vejamos alguns exemplos de poliedros. Vamos falar dos regulares, que é possível obter o valor. E vejamos alguns desses casos, que temos um poliedro inscrito em outro poliedro. Nesse primeiro caso, temos um octaedro inscrito em um cubo. Aqui na nossa figura temos a aresta do cubo, então esta medida aqui mede A. E temos X, a aresta do octaedro. Então, esta medida, ela mede X. E como obter, né, uma relação entre essas medidas? Se traçarmos aqui, vou traçar aqui o livro marcou esse outro polígono, ou melhor, esse outro triângulo. Ele pegou daqui, foi até o centro e marcou este triângulo. Observe que ele vai ser o mesmo aqui. Então, temos aqui o triângulo, aqui a aresta mede X. Esta aqui, como é A sobre 2, né, porque pegamos essa medida de Q até R é mede A, então até o centro, que é a metade, A sobre 2. E a mesma coisa de M até P, mede A, então a metade, que é o centro, vai medir A sobre 2. Com essa expressão, a gente obtém o teorema, usando o teorema de Pitágoras, e obtém uma expressão que calcula a aresta do octaedro em função da aresta do cubo, ou vice-versa. Tem mais exemplos, vou falar rapidamente, e com a prática, né, não lembre da expressão, novamente, tente desenhar a figura e ver quais as relações entre elas, né? Ou até volte no slide aqui e veja qual o desenho, mas não precisa necessariamente jamais memorizar essa expressão, porque não vai ser muito frutífero. Vai ser um esforço desnecessário. E também não vai ser um esforço que vai durar muito, né? A gente esquece bastante as expressões. Mas a ideia central, que é o mais importante que vocês lembrem. Temos aqui um cilindro inscrito em um prisma. Quais a relação entre o raio
da circunferência que está aqui, e vou chamar aqui de o raio maior, vou chamar de R maiúsculo. Se eu chamar aqui de R maiúsculo, R maiúsculo. Então, temos aqui, observe que aqui é o plano da base. Então, se eu chamei esse aqui de R maiúsculo, qual vai ser o modo de eu obter o raio? A relação entre os dois raios. Esta aqui, como é a metade, então aqui vai medir. Bom, no nosso caso, se tivermos, por exemplo, a medida deste lado, se essa medida mede um determinado valor A, então aqui vai ser A sobre 2. Se essa medida total aqui em cima medir A e o polígono for regular. Ó. Então, a gente consegue obter que o raio, aqui como é um triângulo retângulo, o raio do prisma ao quadrado é igual ao raio da base do cilindro ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Outro é o caso quando é ao contrário, quando o prisma está inscrito no cilindro. Aqui, agora, o raio do prisma e o raio do cilindro têm a mesma medida. Todos vão do centro até a borda da circunferência, que é onde está o vértice do prisma. Então, o raio, nesse caso, dos dois, tanto do cilindro quanto do prisma, é igual. Então, esse caso, o prisma que está inscrito, ele está por dentro, tem o mesmo raio, e a mesma coisa com o cone. Se o cone está inscrito, a gente tem essa mesma expressão. A gente consegue obter aqui um triângulo retângulo. Então, se eu tenho a medida aqui em azul, esta medida, e quero saber qual vai ser esta medida, usar o teorema de Pitágoras. Então, se eu tenho aqui R maiúsculo e tenho M, qual vai ser o raio, o lado, ou melhor, qual vai ser o lado do meu polígono? Aqui vai ser, chamo de X e uso o teorema de Pitágoras. Vou até apagar aqui essa expressão, porque é para vocês lembrarem aqui que é um teorema, que é um triângulo retângulo. E quando é ao contrário, quando o que está por dentro é a pirâmide, ou seja, a pirâmide está inscrita no cone, então o raio, se um polígono é regular, aqui o raio também, assim lá como o caso do prisma, o raio do cone e o raio do cone e o raio da pirâmide tem o mesmo valor. Bom, essas foram as informações principais, eu falei bastante casos, e assim, o ideal é olhar o exercício e enxergar ali a figura e quais propriedades usar. Temos os livros, né, que mais usamos, e bons estudos.